Oi, gente, tudo bem? Por aqui tá tudo bem, graças a Deus. Enfim, vou conseguir falar para vocês aí um pouco do relato da amamentação, de como foi e como está sendo. A Manu amanhã completa 3 meses e ela amamenta exclusivamente no peito somente. E graças a Deus, isto daqui salvou a minha amamentação. Então fica no vídeo para vocês entenderem um pouquinho do que aconteceu e no que isso daqui me ajudou, tá? Se você caiu aqui pesquisando sobre amamentação, não deixa de entrar no canal, tem bastante dica de maternidade, rotina, enfim, tem várias coisas. Então dá uma conferida aí, se você gostar, se inscreve. Se esse vídeo for útil para você, deixa o seu joinha, se inscreve no canal, já falei isso, né? Me segue no Instagram, que é @DaniCionite, e me conta aqui embaixo nos comentários a sua experiência, se de alguma forma eu te ajudei, enfim, então bora para esse vídeo. Bom, gente, para começo de conversa, nunca quis ser mãe, porém, né? O tempo foi passando, eu me casei e a vontade veio de ser mãe. Amanhã a Manu faz 3 meses, né? E assim, antes de engravidar e até mesmo na minha gestação, eu nunca criei expectativa sobre nada, exatamente nada. Nem do parto, nem de amamentação, criação, nada, gente. Eu não tinha expectativa e muito menos sabia o que me esperava. Essa aqui é a realidade. Eu nunca pesquisei muito sobre a amamentação, eu só ouvia, né, relatos de pessoas falando que sofreu muito, que caiu um pedaço do bico do peito, que era horrível amamentar, N coisas, N relatos. E cada um é de um jeito, cada corpo reage de uma forma, cada pessoa vê a situação de uma forma. Então, assim, eu vou contar pra vocês aqui o que aconteceu comigo, o que me ajudou pra eu conseguir amamentar a minha filha hoje exclusivamente, né? Aliás, desde o início já eu amamentava, mas no início foi bem puxado e hoje em dia, graças a Deus, eu consigo amamentar ela sem sentir dor nenhuma e, pelo contrário, eu me sinto, como é que se diz, realizada em conseguir amamentar ela e saber que ela tá ganhando peso, que ela tá crescendo. Então, assim, vou falar pra vocês um pouquinho de como foi a minha experiência, tá? Manuela nasceu dia 31 de maio e uns dias antes só eu comecei a pesquisar alguma coisinha ou outra sobre a amamentação. E a única coisa, assim, que eu lembro é sobre pega, né, que o bebê tem que abocanhar direitinho a auréola, que ele tem que pegar a auréola, não é nem o bico, né, porque o bico em si não sai o leite, tem que ser a parte da auréola e tal. E a dica de levar uma colherzinha para maternidade, caso o bico já tivesse machucado lá, eu ia conseguir tirar um pouco do colostro, colocar nessa colherzinha e oferecer para Manu, porque o bebê quando nasce, ali nos primeiros dias, ele tem necessidade bem pequena de leite, então só com essa colherzinha eu já conseguiria fazer a ordenha e dar para ela caso eu necessitasse. Enfim, Manuela nasceu, eu tive diabetes gestacional, inclusive tem vídeo no canal contando como que foi, que eu descobri, a dieta, enfim. Tem bastante vídeo aí no canal, para quem tiver interesse. O meu parto foi cesárea e no final da cirurgia eu tive efeito colateral. Comecei a sentir frio e tremedeira. Então, gente, eu fui para a sala de recuperação me tremendo inteira. Eu não conseguia parar, eu tremia muito, assim, a boca batia, sabe? É uma sensação muito louca, você não consegue controlar o seu corpo. Então, assim, num primeiro momento, eu não conseguia amamentar a Manuela. Como eu tive a diabetes gestacional, eles mediram a glicemia dela e deu baixo. Então, assim, ela precisava se alimentar. E como eu tava tremendo muito, não tava em condições de fazer, né, a primeira amamentação dela, eles deram a fórmula no copinho. Tem vídeo no canal também das primeiras 48 horas no hospital. Então, eles precisaram dar a fórmula pra ela. E graças a Deus ela tomou, a glicemia aumentou. E eu lembro que, acho que um pouquinho depois, algumas horas depois desse primeiro mamá que ela tomou, eu fui tentar dar o peito pra ela, porque daí eu já tinha, né, baixado um pouco a adrenalina ali do efeito da anestesia. Só que ela veio pro meu peito, ela ficou menos de 1 minuto ou 2. A enfermeira colocou ela no meu peito, só que dali 2 minutos a gente desceu pro quarto, então assim, tirou ela de mim. Então, digamos que ela só deu aquelas primeiras sugadas, eu até fiquei assim, meu Deus, que força que essa criança tem. Mas ali no primeiro momento não aconteceu nada, não machucou, graças a Deus, descemos pro quarto, né? Aí, gente, é o seguinte,
não tive ninguém para vir me orientar como é que fazia a pega correta, como amamentar ela. Foi tudo na raça e o pouco que eu tinha estudado vendo coisas na internet. Então, assim, eu fiquei sozinha ali no quarto, né, da recuperação. Da recuperação não, perdão. Quando a gente desceu pro quarto, o quarto só tinha eu, não tinha acompanhante do lado, né? Acompanhante não, criatura. Não tinha outra gestante do meu lado, só tinha eu, Manuela e meu marido. Só que o marido precisou descer para buscar malas, coisas, então eu fiquei um tempinho sozinha com ela lá em cima. E nesse tempo eu tentei amamentar, coloquei ela no peito e tal. Ela era muito preguiçosinha, com muito sono, o bebê acabou de nascer, né? Então ela meio que pegava o peito e dormia, pegava e dormia. Mas resumindo, no hospital eu consegui amamentar ela sem sentir dor, foi tranquilo. A única coisa é que teve uma hora que vieram medir a glicemia dela e deu baixa de novo. Então, nessa hora eu precisei dar fórmula mais uma vez pra ela, porque eu acho que talvez ela não tava sugando o suficiente, ela tava mais dormindo do que mamando. Até porque era a minha primeira experiência, eu não sabia nem se ela tava mamando direito, apesar dela tá pegando e tal, não tava doendo. Então, assim, a glicemia dela deu baixa. O neném acordou, pera aí, gente. Pessoal! A minha girafinha acordou. Ela tava tirando uma soneca de 5 minutos, mas já acordei. Olha, eu vim participar do vídeo da minha mãe. Tá falando de mim? Eu vou gravar o vídeo aqui com ela, gente. Vamos ver se vai dar certo. Né, Manu? Tá no colo da mamãe. Da mamãe. Enfim, gente, eu tava falando, né, que a gente ficou no quarto. Ah, tá. Vieram medir a glicemia dela e deu baixa, né? De novo. Deu depois do parto e depois de novo, algumas horas depois. E daí precisou entrar com a fórmula mais uma vez. Aí demos a mamadeira. A primeira vez foi no copinho. A segunda vez, como é um hospital que tá toda hora trocando de turno, gente, meio que assim, eles passam a informação um pro outro, mas não tem aquela interferência, sabe? Então me mandaram mamadeira. Não sei porquê. Eu também, né, inexperiente, só queria amamentar minha filha para ela voltar com a glicemia, né? Nessa hora você nem se preocupa com peito, se vai estranhar o bico, enfim, eu só queria que ela ficasse bem. Então eu dei a mamadeira para ela, com a fórmula, né? Aí das próximas vezes eu comecei a amamentar ela no peito de novo. E a glicemia dela voltou ao normal, não baixou mais. Aí, como é que foi? A gente perdeu o rumo. Fui buscar ela, perdi o que eu tava falando. Então, resumindo, só pra eu relembrar aqui, ela tomou a fórmula depois do meu parto, logo ali quando terminou, né? Algumas horas depois, aí depois eu comecei a dar o mamar pra ela, ela ficava muito tempo no peito, ficava mais de 1 hora, só que assim, né, acabou de nascer, então mamava e dormia, mamava e dormia. Aí, por fim, mediram a glicemia dela de novo, graças a Deus não tinha caído, tava ótimo, né, apesar de estar mamando no peito. Só que ainda assim, gente, me mandaram a fórmula pela terceira vez, só que era no turno da noite. Então, assim, o pessoal, eles, eu acho que não passaram informação, né, que eu não ia mais querer a fórmula, porque ela já tava mamando no peito normal e tinha dado ok a glicemia dela, né? Então eles mandaram a mamadeira, só que eu falei, não vou dar porque eu vou dar o peito mesmo. Aí eles meio que cancelaram as fórmulas de ficarem vindo, porque eu acho que eles deixam avisado lá, né? Enfim, então assim, ela tomou fórmula 2 ou 3 vezes no hospital. Nesses 2 dias que a gente ficou. Aí comecei a amamentar ela no peito, eu colocava ela em várias posições para ver o que era melhor, colocava num peito, colocava no outro. Enfim, fiz tudo o que eu consegui, não tive instruções. Talvez se eu tivesse chamado alguma enfermeira ela teria me ajudado, mas assim, pelo menos as que entraram lá no quarto, nenhuma foi perguntar, nenhuma quis saber. E eu meio acanhada, né, sei lá, não quis também perguntar, e como eu vi que a Manu tava começando a mamar direitinho, nem me preocupei mais com isso. Daí, gente, na maternidade, né, eu falei pra vocês, ela tomou a fórmula, tomou peito, e na maternidade tava descendo colostro. Eu tinha até um tanto bom de colostro, eu apertava, saía normal. Peito não doía, não tava cheião, sabe? E daí, acho que no dia de vir embora da maternidade, eu comecei a sentir que meu peito tava enchendo um pouco mais e tava vazando leite. Eu até cheguei a comentar com o marido, eu falei, eu acho que agora o leite tá descendo, né? Mano, dormiu. Só que até então tava tranquilo. Eu percebia que tava aumentando a quantidade de leite. Aí viemos embora, né? Fiquei na minha mãe. Acho que nos 1 dia e meio, 2,
o leite desceu. Pensa, menina do céu, no. Pensa que ia ter febre no peito aqui, ó, nessa região. Era uma coisa quente, doía. O meu peito ficou gigante. Eu lembro que eu olhei no espelho, parecia uma pedra gigante, duro, porque já começou a empedrar, né? O leite desceu e já começou a empedrar. Aquele negócio pegava fogo, gente, uma sensação no corpo, assim, de mal-estar. E eu não sabia se era cesárea, eu não sabia se era o peito. Eu não sabia o que que era. Eu sei que eu fiquei em desespero, mas também não compartilhei isso com ninguém, né? Fiquei em desespero na minha cabeça. E eu lembro que eu deitei pra descansar, aquilo pegava fogo, eu comecei a me sentir quente. Nossa, foi horrível. A descida do leite, eu acho que é uma das partes mais pesada, assim, sabe? Pra quem nunca passou, é a primeira vez, você assusta. Aí você imagina tendo que amamentar, o peito pegando fogo. Nó! Mas daí começou a descer o leite, né? Eu comecei a dar mamar pra ela, só que assim, gente, o peito tá gigante, tá cheio. Aí a criança ainda tá aprendendo a mamar, você tá aprendendo a amamentar. E então o peito tava estourando assim, daí ela começou a pegar, aí começou a machucar, porque tava muito cheio, né? Então ela tentava pegar a auréola e não conseguia, então meio que acabava concentrando tudo ali no bico do peito. E daí começou. Quando ela amamentava, doía e ela começou a pegar errado. O bico começou a sair torto, igual a ponta de um batom. E eu não entendi o porquê, eu tentava arrumar de um jeito, arrumar de outro, mudava ela de posição e nada. E assim, pra quem amamenta, né, mãe de primeira viagem, nos primeiros dias, gente, é mamar o tempo todo. Tem bebê que mama de 1 hora, a cada 2. Então, assim, é o tempo inteiro. Imagina, você coloca a criança pra mamar. A Manu, pelo menos, chegava a ficar 1 hora no peito, mesmo que mama, dorme, mas fica 1 hora pendurada em você. Aí você tira. Aí dali um pouco, já deu a 1 hora, que ela quer mamar de novo. Então, assim, era o tempo inteiro pendurada. Então, o peito não dá tempo de cicatrizar, de respirar. Aí o leite escorrendo, o bico começa a queimar, tipo de uma assadura, sabe? Eu sentia isso, começa a ficar sensível, o bico rela no sutiã, dói. Você vai por vestido, dói. Toma banho, cai água em cima, dói. Tudo dói. É um trem de louco. Mas enfim, aí nesse tempo, o que eu fiz? Eu peguei umas fraldinhas dela, enrolei e fiz uma rosquinha pra colocar aqui entre o sutiã, né? Pra não ficar tendo atrito no bico, no sutiã, ali encostando, porque tava queimando, tava muito sensível até então. Por enquanto tava sensível, não tinha fissura nem nada, mas doía. Então eu coloquei essa rosquinha. Fora que vazava leite o tempo todo. Gente, como que vaza leite? Misericórdia. Que desespero. Comecei a usar rosquinha, daí começou a vir o desespero, né? Até então não tinha comprado pomada nem nada. Falei pro marido, vai na farmácia e compra uma pomada de lanolina, pelo amor de Deus. Aí eu comprei essa daqui, o marido comprou, né? Essa daqui, ó. Peguei da mais barata, gente. Não... Só falei pra ele, pega uma pomada de lanolina, em nome de Jesus. Daí ele buscou pra mim, aí eu comecei a passar pomada no bico. E, gente, eu esqueci de falar pra vocês, assim que o leite desceu, né, que foi o dia que eu fiquei passando mal, eu lembro que eu tive o instinto de ordenhar o meu peito, assim, falei, vou apertar pra ver se eu ajudo a desempedrar, porque eu não tinha noção de como fazer, não tinha estudado nem nada. Daí, o que eu fiz? Eu senti umas pedrinhas, você sente ali, né, que tá bem cheio. É como se fosse um monte de cachinho de uva, então eu sentia onde tava cheio e eu começava a apertar assim, ó, meio que apertando pra baixo, eu segurava, apertava e segurava assim, empurrando pra baixo. De repente, menina, começou a escorrer leite, assim, igual cachoeira. Eu apertava assim, escorria, apertava, escorria. Que delícia de... Nossa, mas me deu um alívio. Pensa num alívio, gente. Porque eu comecei a esvaziar, né? Tinha muito leite empedrando. Eu não sabia o que eu fazia. Manuela mamava, mas não era o suficiente. Porque no tempo que ela não tava mamando, o peito só tava enchendo. Então eu apertava assim, ó. Nossa, eu apertava, aquilo escorria. Eu enchia a toalhinha de boca dela, sabe? Aquelas toalhinhas de... toalhinha de pano. Eu deixava aqui assim, ó, e escorrendo, escorrendo. E aquilo que foi o que me aliviou nesse tempo que o leite desceu. Foi o que me ajudou. Quando eu ia tomar banho, eu ficava espremendo assim pra sair o leite. Não deixava cair água quente de jeito nenhum, porque eu sei que a água quente aumenta a produção de leite. Não era isso que eu queria, né?
até porque tava pegando fogo, tava cheio de leite, imagina mais água quente pra ajudar a fazer mais leite. Então assim, eu tentava ordenhar o tempo inteiro, gente, na mão mesmo, não sabia nem o que eu tava fazendo, mas tava dando certo. Eu não tinha bombinha de tirar leite, nem nada, eu só fui no meu instinto mesmo e deu certo. E foi o que ajudou a desempedrar o meu seio. Então, de certa forma, foi o que ajudou eu conseguir dar mamar pra Manu. Mas ainda assim, o bico doía, sabe? Uma sensação de queimadura. Porque o tempo todo o bebê ali, ó, mamando, mamando. Então, assim, tava queimando o peito, né? Só que até então, eu amamentava ela, eu sentia dor. Só que eu ficava ali firme, sabe? Então eu falava, não, vai passar, o meu peito vai calejar, eu vou conseguir. E nunca foi sonho meu, tá, gente, amamentar. Nunca tive expectativa com nada. Se tivesse que dar fórmula, eu daria tranquilamente. Mas assim, a partir do momento que você começa a amamentar e você vê a importância, você quer tentar, né, dar o melhor pro seu filho. E eu falei, eu vou ir até onde eu conseguir. E foi o que eu fiz. No início eu consegui amamentar ela com dor, mas porque era uma dor que tava suportável. Então assim, né, eu dava mamar ali, concentrando, tal. Mas eu não vou mentir pra vocês, gente, que quando eu via que dava a hora do mamar, nossa, era tipo assim, socorro Deus. Ia dando aquela ansiedade, porque eu sabia que ia doer, sabe? Aí dava o mamar, aquela dor, aí ela terminava, aí dali um pouco já dava a hora de novo, eu ficava, meu Deus, eu não vou conseguir. Aí, gente, eu notei que um dos meus seios, se eu não me engano, o direito foi o que menos machucou, entre aspas. Ele tava aguentando mais. Então eu comecei a fazer o seguinte, eu dava espaço de uma mamada para esse peito esquerdo aqui. Então, às vezes eu tinha que dar só no direito para esse daqui descansar, que era o que mais estava doendo. Foi a forma como eu consegui segurar um pouco para não machucar tanto mais do que já tava. Então tinha hora que eu dava mamar só no direito. Só que assim, com o tempo, né, começou a machucar também o direito. Aí chegou num ponto, gente, que aí começou a vir fissura. Aí o bicho pegou. Porque aí começa aquela sensação de queimar com rasgado. Nossa, olha, gente do céu, dói demais, demais, demais. Quem amamenta, amamentou, já passou por isso, vai entender. É uma dor que, meu Deus. E eu amamentando ela, aquela dor, nossa, eu fechava o olho assim. Ai, foi horrível. Mas graças a Deus foi por pouco tempo. Eu lembro que o último mamar que foi assim, a gota d'água pra mim, o Felipe tava até comigo, né, meu marido. Eu coloquei ela pra mamar e aquilo escorria lágrima, eu comecei a chorar e ele ficou até meio que sem entender o que tava acontecendo. Daí eu falei pra ele que tava doendo demais, eu não tava aguentando. Nossa, eu dei mamar pra ela chorando. Não chegou a sair sangue, fazer pus, nem nada, porque eu vou falar pra vocês, né, o que aconteceu. E não chegou a esse ponto. Mas assim, gente, só a fissura que deu já foi horrível. Imagina quem chega a ponto de ter pus, sair pedaço do bico. Ai, misericórdia. Mas enfim. Aí chegou nessa última mamada, né, que foi a gota pra mim, que eu já não tava aguentando mais. Aí o que eu pensei? Falei, vou comprar uma... Opa, perdão. Vou comprar uma bomba de tirar leite, alguma coisa eu vou ter que fazer pra eu conseguir amamentar ela, né? Com o meu leite, pelo menos. Eu dou na mamadeira, não tem problema. Eu tenho essa mamadeirinha aqui, ó, da Nuke, que ela é recém-nascida, eu já tinha comprado, né? Aí eu pedi pro marido ir na farmácia, aí ele comprou esse coletor aqui, ó. Só que eu não entendia, né? Esse coletor é pra você usar quando você tá amamentando. Pra quem não sabe, quando você amamenta, um peito que o bebê tá mamando, tá ali, né? Saindo leite. E o outro sozinho começa a sair também. Então, o que que eu fazia? Ela mamava de um lado e eu deixava esse daqui do outro. Porque daí enchia com o leite que ia pingando, né? Aí eu pensei, vou começar a coletar leite, pôr na mamadeira, juntar e deixar, tipo assim, umas 2 mamadeiras prontas pra dar tempo do meu bico cicatrizar, digamos assim. Só que assim, gente, não dá tempo, é muito mamar toda hora, toda hora. E quem tem condições de pagar uma, como é que chama? Instrutora de amamentação? Consultora de amamentação, você paga pra fazer laser, faz de tudo, a pessoa vem, te ajuda a fazer a pega correta, maravilha. Só que a minha realidade não era essa. Eu não tinha como chamar alguém pra me ajudar pra fazer laser. Eu tinha que fazer com o que dava, né? Por mais que você faça rosquinha pra não ficar tendo atrito, passa pomada,
põe o bico no sol. Isso eu não consegui fazer, colocar o bico no sol, porque minha mãe mora num lugar que é muito fechado, então não entra sol. Só entra sol na parte de cima e eu não subi a escada por conta da cesárea, né? Então eu não consegui colocar o bico pra fora. Falavam pra passar leite. Mas, gente, você pode passar leite, pomada, o que for. Quando tá doendo, nada resolve, nada. E quanto mais mamar você dá, mais vai ficando sensível e não é de uma hora pra outra que cicatriza, sabe? Óbvio que a pomada foi ajudando, né? De certa forma, a dar uma cicatrizada e tal, mas não era de uma mamada pra outra que cicatrizava. Cada mamada que eu dava doía mais. Essa é a realidade. Eu acho que eu cheguei a dar umas 2 mamadeiras pra ela do meu leite. Só que eu vi que não tava resolvendo, gente. Tava doendo cada vez mais. Aí eu lembrei, falei, caraca, eu comprei um bico de silicone. Só que assim, fica na cabeça da gente, né? Ai, bico de silicone, você não é mãe o suficiente. Falam que vai dar confusão de bico, não é certo. Começa a vir aquele monte de cobrança que a gente escuta por aí e nem sempre, gente, as coisas são pra gente, sabe? Tem coisas que a gente escuta que entra no ouvido e sai no outro. Tem coisas que vai dar certo pra você que não vai dar certo pra mim. E eu acredito muito no instinto materno. Isso é uma coisa que eu tô aprendendo com o tempo. Tem coisas que os nossos pais fizeram na nossa criação que hoje em dia as pessoas abominam, né? Mamadeira, chupeta. E assim, gente, tem tanta criança que foi criada dessa forma e não morreu, tá viva, tá ótima. Então eu sou muito do. Se pra você funcionou, ok, vai lá e faz, entendeu? Você não é menos mãe por isso. Você não tá errada por dar mamadeira, por dar chupeta. Você tem que fazer o que você sentir, o que for melhor pra você. Porque uma mãe que amamenta com dor, toda hora que vai chegando perto, você tem medo, cara, o bebê vai sentir isso, não é legal. A amamentação é pra ser um momento de conexão, e quando você tá nesse nível, não tem conexão, entendeu? Só tem tipo assim, meu Deus, tira essa criança daqui. Você tá no puerpério, não é fácil, então assim, a gente tem que fazer o que é melhor pra gente e, consequentemente, vai ser melhor pro bebê. Enfim, por que eu tô falando tudo isso? Porque com certeza, bico de silicone é uma coisa que ninguém comenta, gente. Isso daqui salvou a minha amamentação. Vocês não têm noção. É o que eu tô falando. Talvez pra você não funciona, tá? Mas pra mim foi o que salvou a minha amamentação. Eu lembrei que eu tinha comprado e eu falei pro marido, eu falei, vai lá no apartamento, busca aquele bico de silicone, porque é a minha última esperança. Se eu não conseguir amamentar com ele, eu vou começar a dar mamadeira pra ela. Não tem jeito, eu não tava aguentando mais de dor. Pois ele buscou o bico. Gente, sério, é como se tivesse tirado com a mão. Eu não vou falar que ficou 100%, tá? Mas 80% da minha dor passou. E eu olhava esse bico aqui, eu falava, gente, mas é gigante, meu bico não vai entrar aqui, vai ficar pequeno. Pequeno assim, né? O meu bico é menor que isso daqui. Ela não vai conseguir mamar, vai dar tudo errado, né? Na minha cabeça. Eu só sei que o desespero foi tanto. Eu coloquei esse bico, na hora que ela mamou, gente, meu bico tava dolorido pra caramba. A hora que ela mamou, que eu senti que não doeu, tinha uma dorzinha, mas assim, comparado à dor que eu tava sentindo, passou. Eu falei, meu Deus do céu, fui salva por um bico de silicone. Eu fiquei sem acreditar. Eu só agradecia. Eu fiquei muito feliz, porque um pouco antes disso, eu tinha chorado, tinha me sentido péssima. Eu falei, caraca, eu sou menos mãe, porque eu não vou amamentar ela no peito. Eu sou fraca, porque tá doendo, eu não tô conseguindo. Tipo assim, eu não quero insistir, eu não tô sendo forte. E sabe, é coisa que colocam na nossa cabeça, gente, que, pelo amor de Deus, né? Vamos ter um pouquinho de consciência que ninguém é igual a ninguém, né? E é o que eu tô falando, às vezes você tem uma rede de apoio, você tem condições financeiras para pagar uma pessoa para te auxiliar, mas não é a realidade de todo mundo. Então a gente tem que fazer com o que a gente pode. E no momento do meu desespero, isso daqui foi o que me ajudou. E caraca, para qualquer amiga minha que me pergunta, eu falo, compra um bico de silicone em nome de Jesus. Não precisa de você já colocar ele de início, assim, mas se acontecer qualquer coisa com o teu bico, coloca, não sofra, entendeu? Não sofra, a amamentação não é pra isso. Enfim, resumindo, tô empolgada aqui. Eu sei que eu amamentei ela com isso daqui, gente. Nossa, eu fiquei muito feliz, eu agradeci muito a Deus. Eu falei, caramba, eu vou conseguir amamentar ela, porque isso daqui me ajudou demais.
E assim, ao contrário do que eu imaginava, eu falei, o meu bico é pequeno pra esse daqui, né? Porque ele é gigante. Só que não. Quando o bebê suga, o bico, ele meio que fica elástico. Então, ele vem até aqui na ponta. Então, deu certinho. Então, você encaixa aqui, põe a criança pra mamar e tá lindo. Manuela pegou de primeira, graças a Deus. Ela não deu ânsia, não reclamou, nem nada. Inclusive, também dei chupeta pra ela no terceiro dia, no dia que eu fui pra minha mãe, porque ela não soltava do meu peito, ela já tinha mamado fazia tempo, ela não queria soltar, eu tirava, ela chorava. Aí eu falei, cara, eu vou ter que dar essa chupeta, porque ela só ficava pendurada em mim. Eu tava sem dormir 3 dias, precisava comer, tomar banho e ela não me largava. Então foi onde eu dei a chupeta pra ela. Então eu não sei se isso também teve a ver, tá? Como ela já pegou a chupeta, ela não ter estranhado isso daqui, não sei se teve a ver, tá? Mas eu sei que ela pegou, não estranhou. E minha amamentação foi assim, eu acho que durante um mês, gente. Eu usei o bico por um mês, por aí. Colocava num seio, colocava no outro pra dar mama pra ela. E toda mamada eu sempre higienizava, tá? E no final de cada mamada eu passava pomada, né? Pra ajudar também a cicatrizar, porque apesar de eu estar usando silicone, meu peito ainda tava machucado. Como tá sempre molhado, né? Porque tava sempre com leite. Então ele demorava pra... não dava tempo de cicatrizar. Então, assim, foi um processo bem lento. Então, eu amamentava com esse bico, passava pomada, às vezes ficava de rosquinha pra tentar ajudar um pouquinho, mas não resolvia tanto. E outra coisa também que nunca, acho que ninguém nem me contou, e caraca, a gente vaza leite pra caramba. Então, assim, no início eu usava aqueles absorventes, né, em rodelinha, assim. E ainda assim, gente, enchia, manchava a roupa, era toda hora trocando roupa de tanto leite que vazava. Aí, por fim, o marido foi na farmácia, daí ele comprou uma concha pra mim. Outra coisa também que eu ouvi falar sobre a concha, falavam super mal, que não era legal. Enfim, gente, a concha eu uso acho que desde a segunda semana que a Manuela nasceu até hoje, é o que me salva. Porque tudo mancha e não tem condições de ficar comprando aqueles absorventes redondinhos. Gasta muito, é muito caro você manter aquilo ali. Então, assim, eu optei por comprar essa concha, eu vou mostrar pra vocês. É essa concha aqui, ó. Ela tá meio embaçada porque eu tô usando. O marido comprou pra mim, ó. Eu relutei pra comprar isso daqui, gente, porque eu achava muito caro, até o momento que eu comecei a gastar com absorvente de seio. Aí eu vi que sairia muito mais caro eu manter o absorvente redondo do que comprar isso daqui, porque isso daqui você lava e usa, entendeu? E daí eu comprei o par, tá? Eu não comprei só uma, eu comprei o par, porque eu uso nos dois. Ele vem com esse furinho aqui, daí você encaixa o bico aqui. Inclusive, gente, ele ajuda a fazer bico, tá? Quando eu não usava, o bico ficava amassado no sutiã ou no absorvente, então o bico ficava torto, tudo amassado. E já com isso daqui, o bico fica aqui dentro, então ele faz meio que um vácuo e forma o bico. Então o bico fica sempre pronto pra amamentar. A única coisa, tem que tomar cuidado. Quando eu tô amamentando, um seio fica com isso daqui e o outro a Manu tá mamando. Então, o seio que tá com esse daqui começa a encher de leite. E às vezes eu termino de amamentar e esqueço de jogar o leite fora que tá aqui dentro, né? Aí você pega e agacha. Menina, é leite pra tudo quanto é lado. Quantas vezes eu tava usando isso daqui, eu esquecia de esvaziar, eu ia agachar, escorria aquele monte de leite, aí manchava a roupa, molhava o chão. Ah, é uma maravilha. Então, tem que lembrar de sempre estar limpando, viu? Lavar, esterilizar bonitinho, mas isso daqui salva vidas. É. Você tá conversando? Isso daqui foi o que salvou a minha vida, porque eu pensei, gente, não é possível, como que as mulheres que amamentam conseguem viver sem sujar roupa? Como? Qual que é o segredo? Porque tudo que põe vaza. Eu colocava a toalhinha de boca da Manuela, encharcava. Absorvente, encharcava. Eu falava, gente, não é possível. E eu nunca ouvi ninguém falar sobre isso. Então, isso daqui também me ajuda demais. Só é ruim na hora que a gente esquece, né? Porque aí cai o leite de uma vez só. Às vezes, de noite, mais no início, tá, gente? Que a gente tá produzindo muito leite, agora o meu tá começando a regularizar. Mas ainda assim, tem noite que eu acordo toda molhada, que eu uso ele, né? Ele chega a encher até aqui na tampa, então começa a vazar. Então, assim, quando
Manu tá fazendo gracinha. Então, assim, de noite, como eu hoje em dia, né, eu consigo dormir um pouquinho mais, porque no início não dava tempo, era toda hora acordando, né? Agora que a Manu dorme um pouquinho mais, então o peito enche demais. Aí essa concha enche de leite, vaza tudo na roupa. Tem vezes que eu mando, suja tudo a cama. Ah, enfim, é um caos. Então, assim, isso daqui ajuda a gente, tá? Mas tem que lembrar de esvaziar. E à noite, infelizmente, não tem o que fazer, né? A gente vai vazar mesmo quando dorme demais, que o peito enche. Então não tem muito o que fazer, a não ser dormir com toalhinha, mas eu não gosto, gente. Amassa o bico, dói, sabe? Me incomoda. Mas isso daqui é amor da minha vida. E o bom também, gente, dessa concha é que o bico não fica tendo atrito, sabe? Não fica relando em nada, ele tá ali, só ele fica sequinho. A não ser que a concha esteja cheia, tá? Porque aí o leite fica ali. Então, assim, quando tá sem o leite, o bico dá tempo de secar, então cicatriza mais rápido. Então, isso também foi uma das coisas que me salvou. Olha, oi pras pessoas. Fala, olha como eu sou gordinha. De tanto que eu mamo. De tanto que eu mamo. De tanto que eu tomo TT. Né, meu amor? Gostosa. Passado, né, todo esse sofrimento, comecei a amamentar com bico de silicone, como eu falei pra vocês. Aos poucos o peito foi cicatrizando, mas demorou muito, não foi de um dia pro outro, tá? As primeiras pegas sempre doíam mais, é normal, aí depois, conforme ela ia sugando, acho que o peito vai acostumando, sabe? Aí parava de doer, mas o bico salvou a minha vida, gente. Se eu não tivesse usado o bico de silicone, hoje eu não estaria amamentando ela no peito. Eu teria desistido, já teria metido a fórmula nela, não que seja um problema, tá? Mas a gente tenta ao máximo e consegue, é muito gratificante, né? E não tem como, né, gente? A gente fica frustrada como mãe. A gente quer amamentar a criança, quer fazer o melhor por ela, e quando a gente vê que a gente vai fracassar, ainda mais no puerpério, né? É tanta cobrança, é tanta coisa, nossa. Então, assim, eu fiquei muito feliz que eu consegui dar a volta por cima. E daí eu usei esse bico de silicone por um bom tempo até. Aí eu acho que em torno de uns 2 meses e meio dela, ela começou a brigar com o meu peito, verdade. Tem coisa, gente, que eu acho que eu vou esquecer de falar, mas que eu for lembrando eu vou falando. O que que acontece? Ela ficava brigando com o meu peito, só que eu comecei a notar que era sempre no final. Como é que vocês vão prestar atenção com isso aqui? Nem eu tô prestando atenção no que eu tô falando. Eu adoro ficar em pé. O jeito tá olhando, é? Vou agachar ela aqui, senão não vai dar. Deixa a mamãe terminar. Por favor. Rapidinho, mamãe tá acabando. Ela começou a brigar com o meu peito, só que eu comecei a notar que ela brigava, não era no início de quando ela tava mamando, era mais pro final. E eu comecei a ficar desesperada, eu já comecei a botar coisa na minha cabeça, comecei a pensar, pronto, o bico de silicone tá dando interferência, ela não tá mais querendo pegar meu peito, eu vou ter que começar a dar mamadeira, dar fórmula pra ela, vou ter que fazer alguma coisa. Começou, né? De novo aquele monte de cobrança. Só que daí, gente, eu fui pesquisar sobre o assunto na internet. Graças a Deus eu achei um vídeo, eu não vou lembrar qual que é. Se eu lembrar, eu deixo aí embaixo pra vocês, tá? É sobre o que poderia ser a causa do bebê tá brigando com o peito. E uma das causas era: o peito costuma jorrar leite. E com o tempo, o nosso leite vai sendo produzido em menor quantidade, né? Não fica mais igual no início, que é descontrolado. Às vezes o bebê é do tipo que gosta que o leite jorra na boca dele, entendeu? Então, na hora que ele tem que fazer força pra sugar, ele fica bravo, entendeu? Então, dentre as opções que aconteceu, que tava lá no vídeo, a que mais se encaixou com ela foi essa. Justamente, ela tava acostumada com muito leite, né? Porque, gente, eu tinha muito leite. Eu tenho até hoje, né? Mas o início é descontrolado, agora tá regularizando. Então, ela tava acostumada com muito leite, ela tendo que fazer pouca força, e de repente ela começou a ficar com 2 meses e meio, 2 meses e meio, acho que foi isso. Aí ela começou a ter que sugar um pouco mais, né? Aí foi onde ela começou a brigar com o meu peito. E um pouco também, que eu notei, que às vezes ela tinha cólica no meio da mamada, e isso também deixava ela irritada. Só que assim, ainda bem que eu pesquisei, gente, porque eu fiquei em desespero. Eu achei que ela não queria mais o peito, né? Aí o que eu comecei a fazer? Eu dava o mamar pra ela, que nem no peito direito.
ela mamava um tanto bom. Aí eu sentia que na hora que o peito já tava esvaziando, que você sente que ele tá mais murcho, ela começava a brigar. Aí eu imediatamente já trocava ela de peito, porque o outro peito tava cheio. Aí foi onde eu comecei a conseguir terminar de dar o mamar pra ela sem ela ficar brigando, sabe? Então com ela foi isso que aconteceu. Ela tava com preguiça de ficar sugando o leite. Então eu colocava ela num peito, deixava ela sugar até a hora que ela aguentasse. Aí depois que ela começou a brigar, trocava de peito. E funcionou. Graças a Deus era só isso. Aí chegava no final do outro peito, ou seja, ela já tinha mamado um peito, mamou outro. Aí começou a brigar de novo. Aí eu dava a chupeta. Pronto, acabou. Aí ela pegava a chupeta e era isso. E ficava satisfeita. Acredita? Mas isso eu descobri porque assisti o vídeo, testei com ela e descobri que era isso. Um pouco também foi o instinto materno, né? Aí, gente, com... A nenê tá começando a ficar irritada. E no meio disso, gente, como eu fiquei com medo, né, dela tá confundindo o meu bico, dela não querer mais, o que que eu pensei? Falei, vou tirar o bico de silicone, porque meu bico... A mamãe tá acabando, minha filha. Ô, girafa. Ô, girafa. Onde você vai, girafa? Tá rindo. Onde você vai, girafa? Deixa a mamãe terminar. Você quer tetê? Quer um tetê? Dá mamar pra ela. Ela tá mamando. Fica resmungando. Enfim, gente. Tava falando pra vocês que no meio disso tudo, né, que ela começou a brigar com o meu peito, até eu descobrir o que que era realmente, eu achei que era o bico de silicone. Então, achei que era chupeta, comecei a ficar preocupada com isso, né? Pensei, deve ser confusão de bico. Só que aí, no meio disso foi bom, porque eu tomei coragem pra tirar o bico de silicone. Eu falei, eu vou tentar tirar o bico de silicone e ver se realmente é isso que tá acontecendo. O meu peito já tava mais cicatrizado, eu ainda senti uma dorzinha ou outra, né? Fiquei com muito medo de tirar o silicone e machucar, né, o bico. Só que aí o que acontece? Como já tinha passado algum tempo que ela tava mamando, e eu também já tava aprendendo a como dar mamar, então acho que foi mais fácil pra eu tirar o bico. Então, assim, ela já sabia como sugar e eu perdi o medo, né? Porque no início começou a doer, comecei a ficar com medo de dar mamar. Tava naquela tensão. Então eu tirei o bico de silicone. Na verdade, eu comecei assim, tirava numa mamada, aí na outra eu colocava, fui aos pouquinhos. Aí por fim, falei, cara, quer saber? Tirei de uma vez. Aí arranquei o bico. As primeiras sugadas que ela dava doía, porque o meu peito, como o meu peito tava muito cheio de leite, eu não tinha essa noção, né? Eu devia ordenhar um pouquinho antes, nem se fosse pra tirar só um pouquinho, gente. Um pouquinho que você murcha o peito já ajuda a não doer tanto, sabe? Então, nessa parte eu meio que deixei passar. Então, doía nas primeiras sugadas que ela dava, porque o peito tava estourando de leite. Mas assim, era uma dor bem pequena comparado ao que eu senti no início. Daí ela também já sabia mamar. Meu bico não tava mais ficando torto. Então, assim, o bico de silicone foi muito útil pra mim não desistir da amamentação, me ajudar com o bico, né? Porque eu tava tendo muita dor, então foi o tempo, assim, dele voltar a cicatrizar, de eu pegar confiança, dela aprender a mamar. E assim que... Gente, agora ela começou a enxergar as coisas. Tá vendo essa blusa aqui que é cheia de bolinha? Ela tá vesguinha, mamando e olhando assim, ó. Eu vou ter que começar a dar mamar pra ela sem blusa. Então, assim, foi muito útil pra mim usar no início. E logo que eu consegui, eu tirei o bico de silicone e eu consegui amamentar sem, gente, sem. E outra, pra amamentar era toda uma preparação. Era uma garrafa de água, até hoje se deixar porque dá muita sede, né? Mas eu tinha que ter minha garrafa de água, minha almofada amamentação, inclusive, gente, a almofada amamentação também é uma maravilha. Eu uso até hoje. Me ajudou demais, demais, demais. Eu usava um travesseiro nas costas. Na verdade, era dois. Aí depois eu peguei um da minha mãe, que ele é ortopédico. Acho que é assim, ele é um travesseiro para quem fez cirurgia. Então eu colocava o travesseiro, punha a almofada da amamentação,
Era todo um jeito pra dar de mamar pra ela, e eu sofria, né? Só que daí com o tempo você vai pegando jeito, eu tirei o bico de silicone, aprendi a dar mamar pra ela. Aí depois que eu tirei o bico de silicone, com os dias foram passando, eu não passava mais pomada, eu também cortei a pomada. Eu senti que não tinha mais necessidade. Aí eu comecei a conseguir dar mamar pra ela sentada, em pé, sem almofada, com almofada. Em qualquer lugar eu consigo amamentar ela, gente. Não sinto dor. Desculpem aí, ela tá fazendo cocô. Outra coisa interessante também. Você tá aí, né? Que foi? Que foi? Que foi? Que foi? Normalmente, quando eles mamam, gente, mama e faz cocô, mama e faz cocô. Glória a Deus, né, filho? É sinal que tá funcionando. Queria que vocês vissem a cara dela. Agora ela tá cheia de gracinha, ela fica rindo pra mim. Ela ri pra mim amamentando. Fica fazendo gracinha. Fala, pessoal, tava frio, agora tá fazendo um calor. Vou tirar esse pijama, viu? Tá toda quente. Gente, eu já volto a finalizar esse vídeo, tá? Enfim, gente, já nem sei mais onde eu parei. Acho que eu parei no cocô dela, né? Mas assim, ó, se vocês puderem, tenham um bico de silicone na bolsa. Leva pra maternidade. Se precisar usar, gente, não tenha medo. Siga o seu instinto. Muitas vezes a gente deixa de escutar o nosso coração, o nosso instinto materno, por medo do que vão falar, do que vão achar. Ela não quer deixar eu finalizar o vídeo. Aí que eu falei pra vocês, ó. Agora já deu... Ela já sugou a parte boa do peito. Agora tá com... Agora ela não quer mais. Aí eu tenho que dar chupeta. Vocês acreditam nisso? Que a bonita tem preguiça de ficar sugando até o final? Poucas vezes ela suga até o final, mas na maioria ela só quer o peito cheio. Só quer a vida boa, né? Gente, enfim, eu já perdi totalmente a minha linha de raciocínio. Eu espero que eu tenha falado todos os pontos que eu considero importantes, que foram muito importantes pra mim. Mas eu acho que o bico de silicone pra mim foi o primeiro disparado, assim. Se eu não tivesse usado, eu não estaria amamentando hoje, sabe? Agora é o marido. Meu Deus. Mas enfim, gente, se eu não tivesse escutado meu instinto, seguido o que eu acho, ter ido nessa história de ficar, como é que se diz? Indo atrás do que todo mundo pensa, eu tinha me lascado. Essa que é a realidade. A gente tem que parar um pouco de achar que é só internet, sabe? A gente tem que viver um pouco a realidade, viver um pouco o nosso dia a dia, prestar atenção nas coisas, prestar atenção no bebê, na gente. Como as nossas mães eram assim, então com a gente, por que tem que ser diferente, sabe? Acredito muito que a internet veio pra ajudar demais. Veio pra ajudar a gente, veio pra trazer muita informação, só que junto disso veio muita cobrança, muito mimimi, muito não faça isso, não faça aquilo, e a gente acaba deixando de lado o que é mais importante, né? Que a gente seguir o nosso coração. Mas é isso, eu espero muito que vocês consigam amamentar, que de certa forma alguma das dicas que eu dei aqui ajude vocês. Eu tentei ser o mais transparente possível, contar a minha experiência real, né? E falar pra vocês, não desistam, e se precisar desistir, não se sinta culpada, porque não é fácil amamentar. E principalmente pra quem sente dor, gente, nossa, é péssimo. Porque junta a dor da amamentação, a cobrança que você quer dar o mamar pro teu filho e você não consegue. Mas se você conseguir, parabéns, porque não é fácil. E depois com o tempo vai ficando bom, acredite. Hoje a Manu mama que eu não sinto dor. Ela fica brincando, ela põe o pezinho em mim, segura com a mãozinha, dá risada, é a coisa mais gostosa. É o momento mais gostoso, né, filha? Meu amor. Então, graças a Deus, hoje eu consigo dar uma mamar pra ela, deu tudo certo, mas no início foi puxado. E fala aí pra mim nos comentários
se deu para entender um pouco do que eu falei, se te ajudou de alguma forma, se vocês tiveram experiências diferentes, o que que ajudou. Deixa aí embaixo, porque eu sei que ajuda demais, gente. E é isso, vamos finalizar esse vídeo por aqui, porque tá difícil acabar. Né? Se inscreve no canal, deixa o seu curtir, segue a mamãe no Instagram, que toda hora eu posto ela lá. E a gente se vê no próximo vídeo. Beijo. Fala tchau, pessoal. Faz assim, ó. Tchau.